Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu tenho proposto trazer nesses dias alguns estudos falando sobre as promessas de Deus. Eu estou falando sobre a promessa do batismo no Espírito Santo. Hoje eu quero gravar meu quinto áudio falando sobre o poder do Espírito Santo para proclamar a fé. Portanto, amados, chamo a vossa atenção para o livro de Atos do Apóstolo, capítulo 1, as últimas palavras do Mestre, onde ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunho tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Atos do Apóstolo, capítulo 1, versículo 8. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando, Senhor, na Tua presença para pedir, Senhor, da Tua graça, para pedir, Senhor, um revestimento especial, para transmitir, Pai, a Tua palavra, esta palavra gloriosa, Pai, que nos dá, Senhor, a convicção de que podemos, ó Deus, ser revestido do alto dos céus, por meio da fé, pois sabemos, ó Deus, que vivemos no período da graça e que a porta dos céus está aberta para cada um de nós, se quisermos assumir a condição de filhos e assim um dia chegar na Tua presença, entrar nos céus. Quão triste é para um cristão se ele permanecer na ignorância, na escuridão da sua mente e não conseguir acertar a porta da promessa, não conseguir penetrar, Senhor, nos céus por meio da fé. Então eu te peço, Deus, uma unção para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor me dê uma iluminação, uma orientação, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados e diletos irmãos, quero vos falar hoje acerca do poder para proclamar a fé. O batismo no Espírito Santo, ele é a evidência inicial, é falar em línguas estranhas. Mas algumas pessoas são revestidas pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo. Você olha para a vida dessas pessoas e você vê que essas pessoas são realmente pessoas transformadas, são pessoas cheias da graça, cheias do Espírito Santo, mas nunca falaram em línguas estranhas. E aí há uma interrogação: essa pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo está disponível para todos aqueles que creem. Muitas vezes essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, mas nunca buscaram o dom de línguas estranhas, de falar em línguas estranhas. Muitas vezes não se permitiram, muitas vezes não deu lugar para que o Espírito Santo viesse usar a sua língua. E assim muitas vezes nunca tiveram realmente um revestimento total, da totalidade. Pois falar em línguas estranhas nos leva
a orar em espírito. O apóstolo Paulo diz que se eu falo em língua, a minha mente ele fica vazia, o meu espírito ele se fortalece. Então nós vemos muitas vezes pessoas cheias de sabedoria, cheias do conhecimento, mas a sua mente está revestida de vários conhecimentos, mas muitas vezes o seu espírito anela ser impactado com a presença gloriosa do Espírito Santo. Portanto, amados, hoje eu quero vos falar sobre o poder para proclamar a fé. O propósito principal da promessa do batismo no Espírito Santo é conceder ao crente poder para testemunhar a sua fé em Cristo Jesus. Esse é o principal objetivo do Espírito Santo de Deus. É dar ao cristão um poder para que ele possa testificar, para que ele possa testemunhar a sua fé no Senhor Jesus. O Senhor Jesus estabeleceu em sua última instrução aos discípulos uma correlação direta entre o recebimento de poder e o cumprimento da missão de proclamar o seu evangelho, de anunciar a sua palavra a todos os povos. Veja bem, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja bem, amados, ele estabeleceu isso, ele disse, quando vocês receberem a virtude do Espírito, quando vocês forem selados com o Espírito, esse Espírito que há de vir sobre vós, então vocês serão agora revestidos para ser um testemunho, para testificar, para anunciar a minha palavra, para proclamar a vossa fé, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E ao chegar em Samaria, vocês irão continuar proclamando, anunciando até os confins da terra. Foi graça à presença do Espírito Santo de Deus que você, meu irmão, minha irmã, foram evangelizados. O Evangelho de Cristo só chegou até você porque o Espírito Santo continuou movendo vidas, continuou utilizando vidas para proclamar o Evangelho de Cristo. Se não fosse desta maneira, se não fosse pela unção do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus teria caído no esquecimento. Mas, após a vinda de Cristo, já passaram-se mais de 2000 anos. E o Evangelho continua ainda proclamando a salvação, operando milagre, libertando pessoas cativas, transformando homens e mulheres interiormente. Pessoas que viviam no mundo das drogas, no mundo da prostituição, na criminalidade, hoje são seres humanos totalmente transformados e cheios da presença, da graça e da misericórdia de Deus. Porque o Espírito Santo tocou vidas, tocou o coração de homens e de mulheres, moveu o coração de homens e mulheres a testificar, a dar testemunho do poder do Evangelho, de dar testemunho da graça, de proclamar este Evangelho a todo o povo. Esse, amado irmão, é uma conexão determinada, que determina a finalidade do recebimento da promessa
do batismo no Espírito Santo. Amados, tanto que no dia do Pentecoste, apóstolo Pedro, que era um homem tímido, que era um homem rude, que era um homem que não conseguia, muitas vezes, fazer um discurso prolongado, ele foi movido pelo Espírito Santo e proclamou o Evangelho, proclamou a verdade, anunciando tão poderosamente o Evangelho de Cristo, que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, rendendo-se assim desta maneira ao Senhor nosso Deus, sendo revestido do alto dos céus. Pessoas que aceitaram, foram movidos com a presença inefável do Espírito de Deus. A Bíblia diz que, com muitas palavras, o apóstolo testificava e exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que foram de bom grado, receberam a sua palavra naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 almas. Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículo 40 e versículo 41. E após essas pessoas aceitarem a Cristo, eles desceram as águas bastimais, eles se batizaram, eles mostraram que realmente eram pessoas que foram transformadas. E após serem batizados, eles perseveravam na doutrina do apóstolo, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quantas pessoas hoje aceitaram a Cristo, mas não perseveram, não têm a comunhão com o irmão. Pessoas que muitas vezes deixaram de participar da ceia do Senhor, do partir do pão, da comunhão, das orações. Tem pessoas que não conseguem orar. A Bíblia diz que em toda a alma havia temor, e muita maravilha se fazia pelos apóstolos. Precisamos voltar urgentemente, amados, à oração, à comunhão, a ter a união com o nosso irmão, para que os sinais, para que as maravilhas de Deus possam voltar a ser realizados no seio da igreja. Dificilmente hoje temos visto a mão de Deus operando, curando, libertando vidas, operando maravilhas. Pessoas coxas, pessoas paralíticas, continuam paralisadas. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho libertar, as pessoas que estão presas na cadeira de roda tinham que se levantar, caminhar, correr. Porque esta é a promessa de Deus. Amados, precisamos analisar isto. Precisamos compreender isto. Compreender o poder. Pois está explícito aqui que a proclamação das boas novas encontraria toda sorte de oposição, inclusive com o sacrifício da própria vida, como revela o livro de Atos do Apóstolo. A própria história da igreja, portanto, mostra que haveria oposição ao Evangelho de Cristo. Portanto, não seria uma tarefa meramente intelectual para ser realizada com argumentos humanos. Esta proclamação do Evangelho só é possível porque há o poder sobrenatural do Espírito Santo atuando na vida daqueles que receberam a transformação. Portanto, meu irmão, nós recebemos um poder sobrenatural que só é obtido mediante o enchimento,
o revestimento, o ser humano, o seu espírito é renovado pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. O espírito do ser humano começa a ser revestido com a presença inefável do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passa a atuar em nossa vida, passa a atuar em nossa alma, em nossos corações, dentro do nosso ser. O Espírito Santo de Deus passa a usar a cada um de nós para que nós possamos proclamar, ser ousado pelo poder do alto. Veja o que está escrito em Atos do Apóstolo, capítulo 4, versículo 8, onde fala que o apóstolo Pedro estava cheio do Espírito. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse aos principais do povo e a vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo que não foi curado. Muitas vezes, amados irmãos, as pessoas, as autoridades constituídas não compreendem o mover do Espírito Santo de Deus. Hoje o mundo nos condena, hoje o mundo nos aponta, hoje o mundo se levanta contra nós. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, então a obra de Deus, Ele alcançará impacto, a cura, a libertação, a transformação de vida. Pessoas que vivem no mundo das drogas serão libertas. Pessoas que vivem no mundo da prostituição serão libertas. Pessoas enfermas serão curadas. Pessoas que vivem no mundo da miséria, preste a mendigar o pão de cada dia, serão agora beneficiados com a bênção da prosperidade. Pois o próprio Jesus disse isso, quando o apóstolo perguntou para ele, dizendo: Senhor, nós que abandonamos tudo para te seguir, qual será a nossa paga? O Senhor Jesus disse: vocês que abandonaram pai, mãe, propriedade, tudo por amor a mim, nesta vida mesmo, vocês receberão 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, você quer ser próspero, você quer ser abençoado, você quer ser vencedor em toda área, quer ser cheio da graça, quer viver vida abundante, vida sadia, quer ter paz na tua alma. Busque a presença do batismo no Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Invoque a presença do Espírito Santo em tua vida, para que ele encha a tua vida, para que ele encha o teu ser, para que ele encha o teu coração de poder inefável. E ao te encher, você alcançará outras vidas. Você não ficará calado, porque você terá o poder, a autoridade de testemunhar com fé e ousadia o poder vindo do alto e céu sobre tua vida. Este é o pedacinho do maná dos céus para o dia de hoje que eu trago para cada um de vós. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez te exaltando, te louvando, te glorificando, pelo teu grande e inefável amor, pela tua grande benevolência, pela tua grande misericórdia, por ter nos concedido, Senhor, a tua grande graça de sermos revestidos pelo poder que vem do alto, esta unção que despedaça todo jugo, esta unção do teu Espírito Santo, de nos conceder um poder renovador, um poder de ousadia, um poder, Senhor, que vem
vem dos céus para que venhamos proclamar a nossa fé, anunciar a nossa fé, esta fé, Senhor, que transforma, esta fé que liberta, esta fé que cura, esta fé que realiza milagre, pois o dom da fé, ele só vem com a manifestação do Espírito Santo. Então tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nos impactar, nos encher, nos revestir, nos purificar, nos transformar o nosso interior. Ao transformar o nosso interior, também o nosso exterior será transformado, pois quando o Senhor Espírito Santo estiver atuando dentro de nós, nós tornamos templo e morada do Senhor. Vinde morar em nós, vinde habitar em nós, vinde fazer morada dentro do nosso ser. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, tu és o nosso convidado, o nosso hóspede, bem amado, o hóspede bem desejado. Então venha sobre nossas vidas. Este é o meu pedido nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus entre agora no coração de cada irmão. Receba aí, meu irmão, receba aí, minha irmã, a presença inefável do Espírito Santo de Deus. Sopre sobre a tua igreja, sopre sobre esse corpo deste meu irmão, sobre a alma deste meu irmão, a presença gloriosa do Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.